Boa tarde, galerinha. Nós vamos estar estudando sobre o reino das plantas, é o capítulo 4 do nosso livro. Vamos relembrar um pouquinho. No capítulo anterior, nós estudamos as diferentes explicações para o surgimento da vida na Terra. Neste capítulo, nós vamos estar estudando o reino das plantas. As plantas são classificadas no reino Plantae e descendente de um grupo de algas verdes com clorofilas e com parede celular formada por celulose. Os principais órgãos de um vegetal são a raiz, o caule, as folhas. Todavia, alguns possuem também sementes, flores e frutos, e estruturas reprodutivas. As plantas são organismos multicelulares, eucariontes, e elas são autotróficas. A célula vegetal possui algumas características próprias que facilmente se diferenciam das células animais. São elas: presença de parede celular, de cloroplastos, de uma grande vacúolo celular que ocupa boa parte do citoplasma e uma rígida parede celular composta de celulose, que confere uma função estrutural e impede o rompimento da célula. Se fizermos um corte transversal na folha de uma planta, podemos observar ao microscópio seu conteúdo celular. Esse corte permite a visualização do mesófilo, ou seja, tipos celulares distintos existentes entre a epiderme superior e a inferior da folha. A epiderme vegetal, assim como nos animais, é um tecido de revestimento. Após a germinação, também surgem células meristemáticas. Elas são células indiferenciadas que não possuem função específica. Em seguida são os meristemas apicais e os meristemas laterais. Cada camada de células do mesófilo constituirá um tipo de sistema vegetal. Um é o sistema dérmico, responsável pelo revestimento, e é composto pela epiderme. O outro é o sistema fundamental, que é composto pelos tecidos de preenchimento, de assimilação e reserva de nutrientes, que chamamos de parênquima, e pelos tecidos de sustentação, colênquica e esclerênquima. E por último, temos o sistema vascular, formado pelos vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. O revestimento das plantas é constituído pela epiderme. A epiderme pode ter estômatos, acúleos, espinhos, pelos absorventes e tricomas. A célula responsável pelo preenchimento dos espaços corporais das plantas é o parênquima. Presente em praticamente todas as partes do vegetal, as células parênquimáticas são volumosas e têm grande vacúolo. Segue abaixo alguns tipos de parênquima. Temos a clorênquima, responsável pela fotossíntese. A melífero possui células especializadas em armazenar amídoro. Aquífero, eficiente em armazenar água. Aerífero, armazena ar nos vegetais flutuantes, como a Vitória régia. A função de sustentação do vegetal é executada por 3 tecidos: o colênquima, o esclerênquima e o xilema. As células do colênquima são vivas e possuem pouca celulose, tornando as suas fibras mais flexíveis. O esclerênquima, por sua vez, apresenta células mortas devido ao acúmulo de celulose e muita ligna, conferindo rigidez às suas estruturas. Suas fibras são muito utilizadas em indústria têxtil. Nem todas as plantas possuem vasos condutores de seiva. As que os possuem são chamadas de vasculares, e as demais, mais primitivas e sem essas estruturas, chamamos de avasculares. O xilema é responsável por transportar de forma ascendente a seiva inorgânica ou bruta, composta por água, sais minerais que a raiz retira do solo. O floema contém células vivas e possui transporte descendente de seiva orgânica ou elaborada das folhas até a raiz. As forças atuantes na subida da água pelo xilema são a capilaridade e a pressão de sucção interna resultante da transpiração, que ocorre por meio dos estômatos das folhas.
As células vegetais possuem em seus citoplasmas diversas estruturas conhecidas como organelas citoplasmáticas. Cada organela é uma estrutura individual com forma e funções específicas. Muitas delas são comuns às encontradas em animais, mas aqui vamos falar somente daquelas que são exclusivas das plantas: os plastos, os glioxissomos e os vacúolos. Os glioxissomos são responsáveis por converter os ácidos gráficos contidos nos óleos armazenados nas sementes em açúcares necessários para o crescimento da planta. Os plastos possuem uma mesma origem os proplastos. Eles têm diferentes formas e armazenam substâncias variadas, o que determina sua função. São desprovidos de clorofila, mas possuem outro tipo de pigmento com os que dão cor ao fruto e às flores, geralmente amarelos ou alaranjados. O cloroplasto são organelas fundamentais à vida. Neles estão armazenadas as clorofilas, principal pigmento responsável pela captação de luz, permitindo a ocorrência da fotossíntese. Hoje falamos um pouquinho sobre o reino das plantas. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.